Oi, 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 galera. Mais um episódio do Pode Crer Esportes. E vamos começar falando sobre a torcida na hora do hino nacional. O que que vocês acham? O que que vocês estão achando da torcida na hora de cantar o hino nacional? Eu tô muito feliz, a torcida tá muito empolgada. É uma coisa que a gente percebe que até fora do Brasil, a gente tá ganhando torcedores até internacionais, Bangladesh, vários lugares da Índia, vários lugares dos países da América Latina estão surgindo torcedores brasileiros. Estão fazendo mega painéis e decorações com as cores do Brasil. Isso é uma coisa muito bonita. Eu acho que a torcida brasileira tá conquistando o mundo, tá crescendo cada vez mais. Então, é uma coisa que deixa a gente muito feliz, não é mesmo, Thiago? Ah, com certeza, sem dúvidas. Boa, boa família. Tamo aí. Mais um episódio do nosso Pode Crer Esporte. Eu acho que o momento do hino, ele é a hora que a torcida para, os jogadores param, a equipe técnica para todo mundo ter aquela sensação de que caiu a ficha, o jogo tá começando. Então é impossível não se emocionar nessa hora, principalmente com o nosso hino que é tão lindo, né? É emocionante, eu também acho muito emocionante e já virou uma tradição, né? Toda vez que tem o jogo, o hino ser cantado até o final. Né, eles puxam até aquela parte da música do hino nacional e os torcedores, a plateia ali, né, os vão até o final com o hino, é muito bonito, é emocionante. E vamos falar do jogo, o que vocês acham? O que vocês acharam? Do último jogo do Brasil com o Egito, Isso, olha. exato. Prefiro não comentar, como já dizia a Copélia, É, mas tenho que brincadeiras à dizer parte, que eu esperava eu mais. também esperava muito mais. Depois daquele primeiro amistoso, gente, 6-2, eu no mínimo tava achando que ia sair um 4-2, um 3-2. Dois eu achei que passou raspando, sabe? E é aquela coisa, brasileiro gosta de fortes emoções, mas seleção, vamos com calma, dá uma segurada na emoção, porque a torcida morre do coração, tá? Sim, a gente levanta nos primeiros programas, né, aquele sentimento que a seleção brasileira está resgatando de novo o clima de Copa do Mundo. O pessoal está se animando, está se iludindo, como eu falei também no último programa, para chegar nesse jogo e dar aquela murchada, né? Eu também achei um jogo muito lento, achei um jogo parado, eh, assim, a parte do Marquinhos também, que ele deu aquela falha dele individual ali, que acabou o time do Egito fazendo gol Sim. ali, né. Eu acho que a nossa defesa vai ser o Ancelotti vai ter uma preocupação ali para poder ajustar. Não sei como que ele vai fazer isso, né, mas, achei um jogo muito chato de assistir. Eu esperava mais também, achei que não jogaram, assim, do jeito que a gente esperava, né, foi um jogo bem Bem maçante, xoxo. xoxo, eh, Vinícius Júnior não eu esperava muito mais dele, Sim. não acho que ele tá desempenhando como ele joga no Real Madrid, Sim, essa é uma crítica então que vai e volta toda hora. Que o Vinícius Júnior na exato. seleção brasileira, ele vira outro jogador. E eu espero que o Ancelotti também não tente conter críticas e danos à performance dos jogadores, falar que a dupla Vinícius e Rafinha é uma dupla incrível que vai funcionar. Eu não vejo isso. Então eu espero que ele saiba também, na hora que ele for questionado sobre a performance dos jogadores, ele seja sincero com as análises dele. E outra coisa também, né? Eu acho que sim, o jogo frustrou um pouco as nossas expectativas, principalmente depois daquele primeiro amistoso, né, do 6-2. Só que ele também serviu de alerta, porque a confiança demais ela pode prejudicar a nossa seleção. O cuidado depois desse segundo amistoso, eu acho que é necessário para eles melhorarem as estratégias de defesa e da formação em campo também. Então, teve mudanças, né, na escalação do Ancelotti, nesse jogo do Egito. Ancelotti tá com 60% de aproveitamento e ele na frente da seleção ele tá há 12 jogos, e nos 12 jogos que ele esteve à frente da seleção, não teve, repetição de equipe. Então ele deve estar testando, não sei, né, ele deve estar ajustando para ver como que vai ficar, como que vai ser, o que que ele vai usar, qual que né, mas não teve uma equipe em jogos, durante esse tempo que ele tá na frente da seleção, com
dele ter mudado, ou dele ter, não sei se por necessidade, ou se é por conta disso que eu falei, né, de ajustar. Sim, acho que ele está testando várias possibilidades, né? A gente sabe que todo mundo está sob forte pressão, né? Tanto os jogadores quanto o próprio Ancelotti. Ele precisa ver o que está funcionando, o que ele pode mudar, porque mesmo que ele tenha o nível de aproveitamento, né, de 60%. 60%, né, mas ainda fica Nível aquela alto. questão principalmente pela questão dos jornalistas esportivos e dos ex-jogadores. Por que não um brasileiro no comando da seleção? A gente já tinha superado esse Exato. negócio e está voltando de novo. Então, o Ancelotti, eu não sei se ele está sob pressão, mas eu sei que ele está fazendo um bom trabalho, está tentando dar o melhor dele e está tentando ajustar a seleção brasileira que vai representar de vez e fixa nosso país nessa Copa. Eu espero que os testes sejam feitos, né, a tempo, porque Já sabadão tá tamo aí. É, Daqui a pouco já tem a nossa estreia oficial, né, da Copa e vamos esperar um melhor Então, resultado, por favor. Sem acredito, muitas emoções. acredito eu que na estreia a gente vai ter uma percepção melhor do que ele vai realmente fazer, porque não vai ter jeito. Na estreia a gente vai conseguir, né, analisar qual vai ser o perfil do que ele vai querer de jogo, né, e de jogadores ali para poder estar atuando. E eu salvei também aqui as escalações, né, a mudança do jogo do Panamá para o Egito, de alguns jogadores na mudança dele de escalação. Escalação titular, né? Então, o Marquinhos entrou no lugar do Brenner, né, que o Marquinhos não estava por causa do campeonato. O Ibanez também assumiu a vaga do Léo Pereira, que o Léo Pereira no jogo do Panamá ficou 90 minutos, né? Ele não foi substituído. Foi, eu acho que, se eu não me engano, foi o único que não foi substituído. O Douglas Santos, começou o jogo na vaga do Alexandro. O Paquetá foi substituído pelo Matheus Cunha. O Igor Thiago ficou no lugar do Luiz Henrique. E foram essas mexidas que ele fez durante o jogo do Egito. Falando em jogadores, vamos falar do Neymar, que segunda-feira fez uma ressonância, né? E apresentou uma boa recuperação, né? Neymar fez uma ressonância segunda-feira e deu uma boa recuperação na lesão dele, Amém. mas ainda não estará na estreia. Provavelmente a expectativa e a esperança é que ele venha no jogo contra o Haiti, né? O que vocês acham? eu acho que o Ancelotti está segurando o Neymar por enquanto, né? É bom que a gente sabe que uma lesão no músculo não Sim. é tão rápido para se recuperar. Ele tá seguindo firme, ele postou um vídeo nas redes sociais, né, que ele tá seguindo firme nos treinos, Exato. tá tendo uma recuperação muito boa, e eu acredito que os próximos jogos ele tenha bastante destaque. Não vai estar no jogo de estreia contra o Marrocos, que é uma pena. Esse que é um jogo, como o Thiago falou no primeiro episódio, a gente já pegou a seleção do Marrocos anteriormente nas outras Copas, né? Então seria bem legal se o Neymar estreasse nessa, mas a gente acredita que logo ele vai estar representando a nossa seleção e vai estar se destacando. Mas falando sobre o Marrocos, Thiago, tu tem alguma coisa para falar? Olha, eu tenho, mais uma vez, né? Eu não posso deixar de citar que o Brasil tem um certo carinho pelo Marrocos e isso se deve ao quê? A nossa teledramaturgia. Eu não sei se Sempre. vocês puderam observar durante essa semana o tanto de meme que surgiu sobre o jogo de estreia ser com o Marrocos, com a personagem Jade, da Giovanna Antonelli, Ah, da novela O Clone, de Glória Pérez, exibida de 2001 a 2002, que foi um marco na nossa teledramaturgia. Muitas pessoas começaram a criar memes do tipo, eu na hora dos jogos do Marrocos, é a personagem da Giovanna Antonelli, aqui assim, ó, dançando, porque até hoje todo mundo lembra da Jade, né? Eu não podia deixar de citar essa situação. Então, falando em lesões, Wesley, né, que sofreu uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda, né? A ruptura das fibras musculares exigirá de 8 a 12 semanas de recuperação. sim, então, com tudo isso, E tratamento, Wesley fora lógico. da Copa, infelizmente. Exato, cortado da Copa. Exato, e vale lembrar que diferente do caso do Neymar, né, a lesão dele, do Wesley, foi grau 3,
O Neymar, ele já vem fazendo um tratamento, já vem fazendo um acompanhamento, não é de agora. Então, por isso que a recuperação dele vai ser possível ainda durante a Copa. Já essa lesão do Wesley, como por ser grau 3, a recuperação dele é no mínimo de 8 até 12 semanas. E vale lembrar que os nossos jogadores, todos eles do futebol, utilizam muito os adutores, que é aquele músculo interno da nossa Mostra pro coxa. pessoal, mostra pro pessoal, Então, tem Thiago, como muitos que é os movimentos em movimentos. campo, principalmente, na hora, por exemplo, de chutar, de fazer um passe. Todo esse trabalho aqui, ó, são os nossos adutores que realizam. Sim. Então, se eles não têm, assim, um fortalecimento, não têm hábito de se alongar, nesses movimentos mais dinâmicos, mais explosivos, né, pode acontecer uma lesão. E é inviável ele tentar se retornar antes, porque às vezes ele acha que está bem, o acompanhante dele, o que faz o acompanhamento dele pensa que está bem, ele pode voltar, só que na hora de fazer um movimento mais dinâmico ou mais explosivo, pode se lesionar novamente, e pior, pode vir a ter uma lesão até mais grave do que essa primeira lesão, que já é grau 3. Então, quando ocorrem esses casos de ruptura muscular, o tempo de recuperação é de extrema importância, justamente para que haja um bom retorno futuramente. Aproveitando esse gancho que o Thiago falou das lesões, é muito importante a gente também pontuar que os jogadores não precisam ficar desesperados quando tem a lesão. É claro que a gente sabe que representar o Brasil na Copa dá uma visibilidade para o jogador, é alguma coisa também que ajuda também crescer também a carreira dele, mas eu acho que a saúde vem em primeiro lugar. A gente tem o exemplo também do Estevão, que ele se lesionou e foi cortado da Copa. E segundo jornalistas esportivos, ele estava querendo até fazer Temos o Éder Militão também, né? sim. O Éder Militão também se O Éder Militão lesionou. também. O Estevão, ele quase fez uma cirurgia de emergência, querendo passar por cima até de médicos para poder ficar apto para jogar para a Copa, mas convenceram a família dele e a equipe dele que seria um risco e ele preferiu desistir dessa cirurgia e continuar cortado da Copa. E vale lembrar também, gente, é importante citar que lesão é comum, principalmente dentro do meio esportivo. Na vida de um atleta, os movimentos são totalmente dinâmicos, explosivos, movimentos rápidos, de potência. Então, por mais que eles treinem, por mais que eles fortaleçam, por mais que eles dominem a técnica de cada gesto motor que eles aplicam em jogo, em campo, a chance de acontecer existe, ela é real e é normal também. Então, as pessoas, a torcida, eu digo, sempre que ocorrer algum tipo de lesão, tem que entender algo normal. Não é porque aquele jogador jogou mal ou perdeu um pouco de técnica e acabou se lesionando. Não, muito pelo contrário. Às vezes, quanto mais experientes são os nossos atletas, maior o risco de lesão, justamente pela autoconfiança em jogo, tá? Então, o Wesley, na hora que ele sentiu, né, que ele saiu do campo, apareceu, né, ele bem emocionado, chorando. Talvez ele já soubesse que ele deixaria a Copa, deixaria a competição, por conta da lesão ali, da dor que ele sentiu, que foi forte, né, foi uma dor, né, forte. E os amigos dele ali, né, os jogadores foram lá, conversaram com Deram ele, deram um apoio, né, e abriu espaço pro Ederson, né, vir. E o que vocês acham? O que vocês esperam? Fiquei muito triste por ele, né, porque aquela imagem ali meio que corta o coração, né, você se prepara para a Copa, você se emociona com a convocação, a gente viu também imagens da convocação, né, que reuniu toda a família, foi uma festa e, tipo, você vê o seu sonho morrer naquele momento, porque você está sentindo no corpo a dor, né, e provavelmente ele já estava achando que acabou a Copa para ele, pode acabar também a questão não vou falar da carreira inteira, né? Mas espaço também nos times dele também. A gente não sabe como vai ser a recuperação dele também. A gente não sabe como que vai ficar a cabeça dele também, porque isso afeta psicologicamente o atleta também. Mas eu espero que dê tudo certo para ele, que ele se recupere e volte a jogar. Só mais um ponto para tentar exemplificar para todo mundo, para ficar mais claro o que aconteceu de fato. Os nossos músculos, eles são compostos por fibras musculares, né, do tipo 1 e do tipo 2, e principalmente por actina e miosina. Então, eu vou simular esse movimento. Finge que aqui é um músculo. Na hora da contração, eles vão fazer isso aqui, ó, vão se unir. Na hora de se alongar, eles vêm e se separam um pouco.
É um movimento quase que elástico, igual aqueles Sim. elastiquinhos de cabelo. Uhum. Numa lesão, o que acontece? Essas fibras se rompem e os músculos são compostos de centenas de fibras ali. Então, são várias microlesões internas. Às vezes a gente fala, não, ele lesionou o adutor. O adutor é um músculo, porém, esse músculo é composto de várias outras fibras. Então, o grau C3 significa que rompeu várias fibras dessas. Às vezes, em alguns casos, não é necessário cirurgia, porém a recuperação é lenta, é longa, tá? E é aquela coisa que a gente já falou, é algo que pode acontecer. Realmente a gente entende também essa cobrança dele, a expectativa, Sim. porque a Copa é um evento que ocorre há 4 E anos, todos então os quando você jogadores já querem tem a estar lá, chance, né? Sim, é uma chance de se destacar também, é Exato. elevar a sua carreira, né? Sim. exato, porém não significa que tudo está perdido. Outras Copas virão logo Exato. mais e quem sabe numa próxima ele se destaque ainda mais do que ele estava imaginando, né? Então, o Ederson ele foi convocado em 2004. Ele jogou 3 vezes, né? 104 minutos pela nossa seleção. O que vocês esperam dele? Eu não tenho uma opinião formada, né, sobre ele, né? Acho que foi uma boa, né, pelas opções que nós tínhamos, mas você, Thiago. Ah, eu faço das palavras do Moisés as minhas também. Dentro do leque de opções disponíveis, eu acho que ele foi a melhor opção ali, mas não dá pra gente saber criar muita expectativa em cima. Vamos aguardar para ver como ele vai se desenvolver e se mostrar nos próximos jogos. Então, mudando de assunto um pouco, vamos falar sobre a FIFA. Hum, Eu não sei se vocês viram, com certeza vocês viram, sobre a proibição do Irã, né, da seleção do Irã, de pernoitar nos Estados Unidos. Ou seja, eles ganharam visto, mas só para entrar Jogo e é sair. isso aí. sim. Então, eles entram na parte da manhã e eles têm que sair após o apito final do jogo. Eles não podem permanecer lá, no país. O que vocês acharam sobre isso? Bom, a gente, Logicamente, questões políticas, né? sim, a Isso gente que eu ia falar. tá, a gente tá entrando numa questão política. Eu não vou dar informações que não foram 100% verificadas, mas teve uma confusão com a questão da participação do Irã na Copa, que foi assim, por conta da guerra, foi oferecido para a seleção da Itália, que não se classificou e tem um histórico de, né, na Copa, de ela tomar o lugar do Irã. A Itália, graças a Deus, o país não seguiu nessa linha de tomar o lugar de uma seleção e aceitar uma coisa dessas, né? Dizem que foi algo tratado direto com o presidente Donald Trump, mas não é algo que se pode confirmar, mas foi oferecido pela equipe dele, pelos organizadores da FIFA, que a Itália tomasse o lugar do Irã, mas graças a Deus não aconteceu isso. A gente tem que separar o esporte Exato. da guerra, das confusões e da Exato. questão política. Futebol é uma Exatamente. coisa, política é outra. Chega até a ser uma coisa chata, né? Porque, querendo ou não, é uma Copa do Mundo, né? Todo mundo quer estar ali. Os torcedores também querem torcer pro seu time e também foram barrados, também não vão poder também assistir. E é por essa questão política, né? Entre um país e outro país. E os atletas receberam o visto para poder entrar, para poder fazer o jogo. Porém, pessoas da comissão técnica e dirigentes do Irã não receberam. Então, assim, é um problemão. E a FIFA deu, né, o seu depoimento, e eles disseram que eles não podem interferir na imigração do país. Então, assim, Aproveitando esse ficou gancho, Ananda, a gente precisa também colocar na mesa a questão dos problemas políticos com imigrantes, né? A gente teve que essa questão com o Irã, mas pelo o que parece os Estados Unidos, como a gente já tem visto, está tendo um problema com imigração, estão perseguindo imigrantes, estão prendendo imigrantes. Então, já que é o país sede da Copa do Mundo, a FIFA expandiu também para outros, para o México, para o Canadá, mas o principal país é os Estados Unidos. Então, a gente não pode ter uma competição de nível mundial, as pessoas de invalidar as entrarem. pessoas de entrar e também perseguir. Estão tendo notícias nos jornais que
possam ter aumento nos casos de pressão por parte do ICE, que é aquela força de segurança do governo americano contra os imigrantes, e eu espero, na verdade, que não tenha isso mesmo, isso não seja uma informação verdadeira, porque vai ficar muito ruim para a imagem do país e da FIFA, o país sede perseguindo os imigrantes, né? Não, então, ó, mas pegando esse seu gancho também, Moisés, o que a gente tem acompanhado, não só agora, recentemente, mas de um tempo para cá, os Estados Unidos ele tem se tornado mais rígido Exato, desde na o novo entrada. mandato do Donald Trump e em várias outras questões, com importação, Sim, imigrante, sim, turismo, pessoas que moravam lá por anos agora estão exato, sendo obrigadas a voltar a para o se seu retirar. país. Sim. Eu torno a bater naquela tecla também de como o futebol ainda é capaz de unir As mesmo essas pessoas. nações que tenham problemas entre si, porque mesmo com as suas limitações, não deveria ter. Mas mesmo com as suas limitações, os Estados Unidos ainda abriu uma brecha para que o Irã conseguisse pelo menos jogar. Os Tá entendendo o que eu atletas, quero né? dizer? Mas só os atletas, o Sim, restante não. Concordo com a decisão deles? Não. Porém, uma coisa é verdade e a gente não pode negar. Perante a lei, as regras de um país, não pode não se tem mexer. nenhuma outra autoridade que possa Exato. intervir. O que Intervir. pode ocorrer é o diálogo e uma tentativa de negociação. Sim. Mas a palavra final é do governo daquele país. E, infelizmente, a gente tem acompanhado o que tem acontecido, né? A Acho gente espera que que não possa, prejudicar, porque todos os atletas que quando vão fazer a competição, eles vão para a cidade, eles têm o tempo de descanso, eles têm aquele tempo para poder conhecer o campo, né, fazer o treinamento. Então, assim, como vai ser um bate e volta, esperamos também que não atrapalhe isso também para os sim. E atletas, outra, né. aquela falta da equipe técnica junto, dos Exato, acompanhantes, para os atletas, muito acreditem, ruim. faz muita diferença, porque imagina, vocês que estão ali treinando, os jogadores no caso, tá com aquele treinador, aquele fisioterapeuta, aquela equipe toda dando um suporte, chega no dia principal deles jogarem, não tem ninguém ali, tipo, para eles pedirem um conselho, de repente um desabafo, ou então pedir alguma coisa básica, seja o que for. Então é uma pressão a mais, querendo ou não, para a seleção do Irã também. É, Fora que eles, por estarem lá dessa forma, também são olhados de outra maneira por todo mundo que está ali nos Estados Unidos, né? Disso eu tenho certeza que todo mundo olha para eles meio torto. E isso não é legal para quem está jogando. Então, a presidente do México, né, Cláudia Sheinbaum, ela autorizou, né, que o Irã se hospedasse, em uma cidade ao lado da fronteira da Califórnia, para que eles possam fazer esse trâmite, né, de poder ir para os jogos. Porque o mais engraçado, cômico, é que os 3 jogos do Irã vão ser ali dentro dos Estados Unidos, então assim, vai ser bem complicado. Mas ainda bem que a presidente do México concedeu, né, deles estarem ali, né. sim, a FIFA, nesse caso, em específico, em ter expandido a questão do país sede ser 3, acho que foi uma coisa até para poder ajudar os países que entram em conflito com os Estados Unidos, Exato. né. Se você tiver em conflito com problema de importação, problema de político, qualquer coisa do tipo, acho que você poder contar com a ajuda dos outros países sede foi uma boa medida. O único problema de ter dividido foi a questão da logística, né, para para torcida, né, a gente sabe que passagens aéreas estão muito caras, então Uhum. tem gente que junta dinheiro, né, quando chega próximo da Copa do Mundo, né, mas como são 3 países, você precisa se planejar tudo de novo, né, para poder acompanhar a sua seleção do coração. Tem a questão também dos jornalistas, que parece que só conseguiram tirar visto para estar em um país sede só, não conseguiram tirar visto para os 3. Isso também atrapalha, ao meu ver, como um jornalista, né, vou precisar cobrir, acompanhar a minha seleção, mas eu vou ter que decidir onde que eu vou estar, porque não vou ser impedido de entrar no país. Isso eu acho bem complicado. Falando sobre isso, o árbitro da Somália, Omar Artan, né, que foi proibido, seria a primeira Copa dele apitando, né, Uhum. e foi proibido de entrar. Ele ficou 11 horas na imigração, pra tentar conseguir, ele não teve o visto,
né? Ele não conseguiu visto por quê? A Somália é um dos países que entra naquela lista dos Estados Unidos que eles não concedem o visto. Então, ele não conseguiu, pelo visto, digamos, normal, para poder se tirar, ele não conseguiu. Então, ele entrou como um diplomata, com visto diplomata. E, mesmo assim, não deixaram ele entrar e ele voltou para a cidade dele, para o país dele. O que vocês acharam sobre isso? É ruim, né? Você se prepara, quer para poder ajudar a sua seleção, dar o seu melhor e é impedido de entrar, uma coisa muito triste, né? Acho que é um baque, né? Eu como um profissional, imagina, Thiago, você como um profissional da área do esporte, sendo um preparador físico, você se prepara para ajudar seu país, um time a nível mundial, numa competição mundial e você vê isso acontecer. Acho triste. É muito triste. Eu chego a dizer que pode ser até desumano, sabia? Porque um preparador que tá ali preparando uma equipe, ele quer ver o melhor dela. E aí você acaba ficando frustrado, até porque a gente sabe que ficar preso ali na imigração, a É imigração dos muito Estados ruim. Unidos não tem Olha, uma boa reputação. Então a gente sabe que não foi vou fácil. te falar que não são todos, assim, não só nos Estados Unidos, porque eu já passei, na imigração, eu já passei, assim, nervoso de ficar, da policial, ficar ali, o porquê que você quer entrar, mais o porquê isso, mais o porquê aquilo, sendo que eu estava com todas meu visto correto, meu passaporte, o passaporte da minha filha, eles não queriam me liberar por conta da minha filha, porque eles queriam uma autorização do pai dela para mim poder entrar no país. Só que eu já tinha autorização feita aqui, assinada por ele, feita pelo cartório, autenticada, que é o que eles pedem, né? A Polícia Federal daqui autentica, faz todos os trâmites, vou no cartório, enfim, faz todos os trâmites. A única coisa que que eu posso sair com a menina, por ela ser menor de idade, fora do país. E eles não aceitaram. Foi uma luta para mim poder entrar na Europa com a menina, com a minha filha, porque eles não aceitaram. Não queria aceitar, eles impõem muita barreira disso, barreira daquilo, Muita burocracia. burocracia. Às vezes é só pra encher o saco, Uhum, porque não foi com a tua cara, exato, tem muito sabe? isso Tem muito também. Tem disso. muito Ah, não isso. vou com a tua cara, Vou fazer vou você fazer você esperar, vou te ficar. dar um chá de E ela cadeira. ficou me dando um chá de cadeira. Eu fiquei quase 1 hora para poder entrar. A minha mãe já tinha passado, meu pai já tinha passado, minha madrasta passou e ficou eu e minha filha lá, barrada. Então é muito chato. Eu peguei uma viagem de 12 horas para lá. Imagina, ter que pegar uma de 12 horas para voltar com uma criança. Uhum. É muito chato. Então, assim, é um evento mundial, né? As pessoas estão indo lá para trabalhar e simplesmente são barradas. É chato É quando muito acontece chato. isso. Opa, bloco 2 do Pode Crer Esportes aqui, agora com a nossa querida Cris, chegou para participar. Demorei, mas Ê. cheguei, família! Ó, muita coisa. Nem sei o que eles falaram aqui, mas sei que. Mentira, sei um pouquinho. Mas teve muito assunto e vai ter mais ainda. Será que dá tempo até para um cartola pintar? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Falando sobre a abertura da Copa, dia 11 é a abertura lá no México. Vão ter várias atrações, possivelmente Shakira. Jogo de estreia. Meu África Deus. A do principal Sul. atração é Shakira. A música da Copa, não é, Thiago? como Tá que é a na- música dela? A música da dela Shakira, que é dai, conhecida? dai. Ah, mais A conhecida é mais o Waka conhecida. Waka, É, gente. então. Foi da Copa 2010. de 2010, mas É. até hoje faz sucesso. Sim. Waka Waka, Waka, enfim, Shakira é a deusa da Copa, gente. Todas as músicas delas que ela fez pra Copa representa. Imagina quando ela entrar nessa abertura. Nossa, Thiago, O tu vai público fazer um vai momento na vibrar. academia, no E cê- trabalho com o pessoal? Hoje eu já fiz. Hoje, inclusive, foi dia de aulão lá na academia que Vai eu ter trabalho. que dançar nas reportagens também. Todo mundo foi É. a caráter de camisa do Brasil. E adivinha só? A gente dançou Shakira, teve que ter Pera aí, Shakira. e vocês viram que a Shakira, ó, eu A não loba. gosto de uma pessoa, A mas eu tenho loba. que acompanhar a pessoa em questão. Eu vi uma pessoa nas minhas redes sociais que a Loba chamou adolescentes, fez um concurso lá cultural para dançar com ela na Copa?
Maravilhosa. Rainha acessível, musa, Nossa, deusa, ela ícone, sempre lenda. dando atenção pros fãs, né? É uma artista que a gente se orgulha muito disso, né? O artista às vezes afasta, tem artistas que afastam. O que eu Mas sofro com o Santana não tá Ah. explicado. Não vamos A polemizar gente- mais. A gente pode citar, por exemplo, o show dela esse ano no Brasil, no Todo Mundo no Rio, foi um Sim, espetáculo. 2 milhões de Uma pessoas. cantora gente. latina, gente. Levantar esse público todo. A Shakira, ela sempre teve essa ligação com o Brasil e com o mundo. Não é à toa que ela já fez... Latinos, né? Então, ela já latinos, fez tem todo o participação em borogodó. séries, em filmes, nos Simpsons, porque ela é uma figura Vamos- icônica, Vamos lendária. concordar, pra diva aprender o português e falar aquele português É uma lindo, musa acessível, para. totalmente acessível. Totalmente. Ela fala, o meu coração é um pouco brasileiro. Eu posso ser colombiana, mas eu quero que os meus filhos também conheçam a cultura do Brasil. Gente, que é Gente, Rainha, mas vamos musa, falar, né? ícone, Brasil é deusa, lenda, apaixonante. diva. O Brasil é Não é. apaixonante. Todo mundo que vem aqui A gente tem um gosta, molho, né? A exato. gente A tem gente um tem um molho. tempero Como eu falei no brasileiro. primeiro bloco do programa, a gente tá vendo que a torcida brasileira alcançou áreas internacionais, pessoal da as nossas cores, A amarelinha. torcendo por nós, eu acho isso incrível. E a música também entra nessa parte. A gente é um país que abraça bastante cantores, bastante artistas. Exato. Então, eu acho, na abertura da Copa dos Estados Unidos, a gente sabe que a Anitta vai representar a gente também, né? A América Uhum. Latina, né? Então, eu acho que ter mais espaços para artistas, principalmente brasileiros, nos próximos Copas, eventos esportivos, ela vai crescer cada vez mais. E tu, Thiago, tá empolgado com as aberturas? É lógico que eu amo a abertura da Copa, gente. Quem não gosta de ver aquele espetáculo, aquele monte de luz e fogos e palma e decoração e Se adereço? não fosse quase pela um logística, gosta. eu ia meter todo mundo dentro desse estúdio aqui, fazer uma reação, deixar o Thiago e a Nanda Nossa, dançando. na hora da Mas, Shakira, não, gente. gente, colocar a Nanda e o oi, Thiago Flávio. aqui pra Não, reagir. não. Eu assisti Se no bobe- show meus dela do amigos, Rio, na se TV, eu já bobeasse- vibrei. Imagina na abertura da Copa. Meus amigos, se bobeasse, eu estaria dançando junto com a Dani e o Thiago, tá? Na hora do Ai, Waka Waka eu não ia é me maravilhoso. segurar. Falando sobre o jogo, né? A estreia entre México e a África do Sul. Vai ser a abertura, né, no Estádio Azteca, e vai, inclusive, é uma repetição de abertura de 2010 da Copa, né? Isso mesmo. Olha ele todo empolgadinho, gente! Nostalgia, né, Thiago? Oi, como? Bateu saudade? Bateu Pelo saudade? menos dessa Que vez a gente vai ter abertura uma foi bola aquela, decente, né? gente? Daquela bendita daquela Jabulani. Meu que pai acabou. Jabulani, tadinha da Não lembra Jabulani. da Jabulani, Jabulani. gente. Gente, vai ser comandada pelo trio brasileiro de arbitragem, hein? Os bandeirinhas e o árbitro central ali vai ser brasileiro. Eu espero que não tenha nenhum problema. A gente tá fazendo Exato. bastante elogios aos brasileiros. É. Por favor, a Mas- arbitragem brasileira não arranje problemas Não nos internacionais. decepcione, A gente não faça quer no- ninguém cantando na torcida juiz. Ah, A gente não quer ouvir, ei, juiz, vai tomar suco de caju, não. A gente não quer. Pelo amor de Deus, né? Vamos. Vamos lembrar que são profissionais trabalhando ali, né? A em gente não horário quer de tacar hate em trabalho, nenhum vamos profissional brasileiro, respeitá-los. mas... Mas É a gente importante. sabe que é um pouco difícil. Ó, o árbitro central, Wilton Pereira Sampaio, e os auxiliares, né? Bandeirinhas, Bruno Pires e Bruno Bochilha. São os árbitros que vão comandar a estreia. Meu Deus. Dá uma preocupação. Babado, menino. Ixi. Eu só ouvi o nome do Babado. árbitro, o coração já chegou a errar as batidas aqui. O coração já ficou assim, Senhor. A cara do Moisés, na hora que o nome dele foi citado também, meus amigos. Se vocês soubessem. Vocês acham? Meus queridos. Mas esperamos que dê tudo certo, né? A gente não quer que fique um sentimento de brigas, de confusão, de trabalho mal feito, erros de arbitragem. A gente está aqui para viver a Copa, torcer pelo nosso país, curtir, e críticas a gente deixa para quando acabar, né? E críticas construtivas Sim, ainda. como a não- gente vem falando no programa, nada de fazer as críticas escalarem para ataques pessoais, ataques Exato, por raciais, favor. e nada de preconceito. Nada de terror psicológico, Sim, por pelo favor, amor de saúde Deus. Ninguém mental,
acontece. a Copa vai acabar em julho, agosto vai vir, setembro amarelo, não quero ver ninguém atacando, fazendo bullying e colocando texto falso nas redes sociais. Até porque, né, gente, a palavra da década, do milênio, eu diria, é a tal da empatia. Então não vamos Empatia. esquecer disso, tá? É muito importante. Tanto para quem tá participando quanto para quem acompanha. Muito importante. Opa, último bloco do Pode Crer Esportes aqui. Eu vou chorar. Vou levantar os assuntos, mas eu vou dar o espaço para as mulheres, né? Aquela pegada que eu falei no segundo episódio. O programa é voltado para mulheres. Eu vou deixar o comando da bancada com elas. Vou ficar aqui só para ajudar a compor Ele os só assuntos. vai ficar sentado, caladinho, observando a gente falar agora. E- Então, a FIFA, né, junto com a IFAB, Sim. que é a responsável por criar, revisar, regulamentar as regras oficiais do futebol, implementaram novas regras, né, para a Copa do Mundo, para combater a famosa cera e ter mais bola em campo. Então, eu vou ler aqui para vocês as novas regras que foi implementada agora, né? Tapar a boca, aquele famoso, né, quando começam Quando começa aquelas aqui, ó, com o confusões, pessoalzinho aqui, ó. aquelas brigas. Então, tapar a boca, o jogador que cobrir a boca durante as discussões poderá ser punido com cartão vermelho, né? Expulsão direta. Exato. Até por conta também do racismo, né? Sim. Que Sim. também teve aquele episódio com o Vinícius Júnior, que o jogador xingou ele, né? E tampou. Eu não me recordo se foi com a boca, se foi com a roupa. E teve esse episódio. Então, essa é uma das regras, da nova regra. Contagem regressiva, né? Que terá uma contagem de 5 segundos para escanteio e tiro de meta. Então, demorar mais do que isso, reveste a posse ou dá escanteio ao adversário. E outra, todas essas regras da IFAB que você está lendo também, depois da Copa do Mundo, vão Vão ser valer para o mantidas. Campeonato Exato. Brasileiro, vão valer para as outras competições. Exato. Controle de substituição. Jogadores substituídos têm até 10 segundos para deixar o gramado. Quem demorar, obriga o substituto a aguardar. Então, eles, se demorar, vai ficar 1 minuto fora do campo aguardando para poder entrar novamente, ser substituído. O VAR vai ajudar um pouco mais. A tecnologia vai poder intervir em escanteio, tiro de meta e segundos cartões amarelos. Atendimento médico. O jogador que for atendido em campo deve aguardar 60 segundos fora das 4 linhas. Essas foram as novas regras implementadas pela FIFA e pela IFAB. O que vocês acharam? Cris, minha querida, Ai, fale. meu momento Já de foi falar, além que eu implementei com a nossa querida Nanda, as regras também vão valer para os outros campeonatos assim que a Copa acabar. Além da exato. regra para o goleiro, que ela não citou, mas já está valendo muito nos campeonatos, além da regra do goleiro dos 8 segundos com a bola para Isso, que dá cartão, né? que dá cartão para o goleiro também. Então, assim, todo mundo fala que essas regras, o VAR, desde quando o VAR chegou, deixou o futebol um pouco mais chato, digamos assim. Alguns amantes falam que deixou um pouco mais chato. Ficou um pouco mais burocrático? Ficou, a gente deve concordar nisso. Ficou um pouquinho mais burocrático, um pouco mais chato. Será que algumas intervenções do VAR realmente são válidas a entrar? Algumas eu acredito que sim. A gente vê, principalmente no futebol brasileiro, a questão de jogadores fazendo sinais na sua genitália, né? Que tá causando bastante problema. Corinthians que eu expulsão. diga, Corinthians que eu Eu diga. acho que isso Meu mostra Deus. que sim, é Pô, preciso me ter lembrei aquela mudança de imagem rara regra. que eu te mandei, hein, amiga? Então. Corinthians que eu Ah. diga, meu Deus do céu. Não contente com um, outro vai e faz, e enfim. Enfim. E nós aí vamos- virou uma febre, né? Porque dali. E aí. O futebol tá ficando. Mas essa questão é. Eu Tem acho que- que merece. Tem né? questões que o VAR merece ser entrado, então, entendeu? Tem essa questões. merece. Mas tem questões que, tipo, será que é realmente válida? Eu Em acho que outros. essa de tampar a boca, eu acho que é válida. Até por conta Sim, do que eu citei aqui do racismo, né? Sim. Da provocação.
Vai lá. Tem aquela Vai ser provocação o Santos. natural, assim, digamos, saudável. Você, Mas de tipo, outras igual acontece formas. bastante na Europa, na Champions. O Real Madrid tem lá na camisa, a camisa com o maior número de Champions deles, usam isso pra ficar provocando os outros jogadores. De Sim, boa isso, Marcelo tem jogador, Marcelo, vários têm a tatuagem da taça da Champions no corpo, mostram a tatuagem pra Sim. provocar. Isso é uma Uma provocação provocação é saudável, saudável. saudável. é, Agora, você querer usar, xingar, xingar a ofender. questão racial, isso não pode, gente. É. É. E tivemos 2 jogos, né, do Brasil, seleção feminina, né, que ano que Sim, vem. saudoso futebol feminino. Exato. Saudoso e não tão bem quisto quanto o masculino, mas Exato. saudoso. Então, Exato. aproveitando disso, vocês acham que é bom comentar, né? É bom. A gente tem o mesmo apoio de um pro outro no Não. futebol? Não, Não. não. O futebol masculino, eu acho que ele tem bem mais visibilidade do que o feminino. Sim. Além de ter mais visibilidade, parece que assim, eu até ponho pro nosso lado mesmo, pro jornalismo. Às vezes, o que uma mulher faz não é bem visto nesse mundo, não é valorizado. valorizado. Porque a gente está se tratando, querendo ou não, de um machismo estrutural muito grande. Sim. A gente vê até mesmo o que a gente comentou no episódio passado. Quando a gente fala de Renata Silveira, Ana Thaís Matos, Renata Fã, muitas vezes essas mulheres são subestimadas por simplesmente estar falando de futebol, por estar falando de esporte. Imagina uma mulher que joga futebol, o quanto ela sofre. Se as jornalistas mulheres já não têm muita credibilidade no mundo do Imagina. esporte, imagine as jogadoras. Sim, o pior é que no começo, que no início do futebol feminino, as mulheres tinham que usar o uniforme do masculino, Sim. que ficava gigante nas divas. Exato. Gente, para! A gente tem que ver. Todo mundo fala assim, lugar de mulher é onde ela quiser. Ok, lugar de Mas mulher na é onde... prática- Na prática não é bem É assim, só na teoria. cara. Só na teoria, na prática não é assim. Eu fui criticada. De que adianta você ser criticada por uma opinião? Claro, vai ter milhões depois desse meu comentário, eu já sinto isso. Mas assim, de que adianta a tua opinião não ser valorizada? O que tu falou não ser valorizado ali? É como eu falei nos outros programas, críticas são sempre bem-vindas. A gente precisa criticar os jogadores. Eu sei que bastante jogadores têm fãs que amam demais e chegam a fazer uma defesa meio exagerada. Meio? Eu não quero ser polêmico nesse programa, mas eu acredito que a gente precisa dar voz, principalmente para as mulheres. Eu quero levantar uma polêmica aqui. Lá Eu não vem queria ele. falar, mas eu sinto que é importante sobre a questão do apoio ao futebol feminino e aos esportes femininos em si, né? Teve uma confusão, se eu não me engano, em 2023, de um jornalista, não vou falar o nome dele, que é um jornalista grande, é antigo, tem bastante gente que ama ele, mas ele cometeu um erro pra mim bem feio, que Depois foi... você me fala no bastidor, hein? Sim, eu vou falar. Teve o jogo, né, do Aston Villa feminino, né, com a Alicia Lima, não sei se a pronúncia tá certa, né, que era namorada do jogador Douglas, né, na época também jogava no masculino do Ashton, e quando ela fez o gol, a Alicia, na hora que ela comemorou, ela fez a comemoração do Cristiano Ronaldo. Só que a empresa que estava transmitindo esses jogos, sem necessidade nenhuma, na hora de passar o replay do gol, meteu uma câmera lenta nos glúteos dela, né, que ficou balançando, né? Aí o jornalista em questão acabou fazendo um comentário bem desnecessário, falando, nossa, essa Alicia é uma jogadora de grande qualidade, né, fazendo alusões ao tamanho do glúteo da jogadora, que causou uma confusão com Douglas, né, defendendo a sua namorada, né? Pessoal, como esse jornalista é um jornalista já mais velho, né, isso não é desculpa, claro. Não é pra desculpa você nenhuma. fazer esse tipo de comentário com as jogadoras, mas na hora de fazer a defesa desse jornalista, o pessoal meio que levantou que só estavam criticando o jornalista, mas não estavam criticando a empresa que fez a transmissão do jogo. E esse cara que fez a defesa do jornalista, ele tem uma página chamada Momentos Gostosos do Esporte Feminino, que meio que mostra... Meio que sugestivo o nome, não? Porque assim, as empresas de transmissão que fazem a parte de marketing, a parte de redes sociais, ele tem um compilado assim, e meio que
funciona assim, tem bastante foco na sexualização das jogadoras e das atletas. Então, a gente precisa levantar a questão. Os homens, no caso, vou falar por mim e pelo público masculino. A gente tem que apoiar o esporte feminino, sim, mas a gente tem que apoiar pela qualidade do esporte, pela qualidade das atletas e não para os homens ficar babando no corpo das mulheres, né? Eu acho que isso não é Até um porque apoio, né? assim, no meu ver, uma falta de Sexista e respeito, machismo, né? né? Exato. Uma falta de respeito. Inclusive a página também. Também achei bem, assim, desrespeitosa, né? É. Tem que ver, como você falou, tem que ver pelo lado do futebol, do esporte, que é o trabalho delas. Sim. Não por outro lado, né? Então, Entrando para outro lado. o que eu queria dizer com isso, tipo, a forma que é feita a transmissão, divulgação do esporte feminino, vendo o conteúdo da página do cara, eu vejo como é problemático o jeito que eles querem adquirir audiência e divulgar o esporte. Exato. A gente não pode divulgar o esporte levando para o lado sexual do corpo das mulheres. Isso é totalmente É inviável. inviável. Vou usar uma Inviável. fala que foi para mim bastante marcante para mim da lutadora Ronda Rousey, ex-campeã do UFC. Ai, uma Teve querida. a coletiva de imprensa da luta dela naquele evento da Netflix com a Gina Carano, que ela criticou bastante o Dana White, presidente do UFC, falando assim que muitas lutadoras femininas não recebem, os lutadores masculinos também do MMA não recebem também, mas mulheres é bem pior, né? Recebem menos ainda. O devido ganho de salário, dinheiro, né, das competições. Então, por isso que elas acabam sendo levadas ao mundo da criação do conteúdo adulto. A Honda, ela falou assim: se vocês pagassem pra gente o que a gente deveria ganhar realmente, você não estaria vendo tanta lutadora preferindo criar conteúdo, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho bem triste, né? Você não dá o devido valor e acabar jogando as atletas para o mundo que elas precisam ser sexualizadas. Então, falando do futebol feminino, né? A seleção enfrentou os Estados Unidos na Neoquímica, né? No mesmo dia do jogo do Brasil masculino. Imagina a guerra pra pessoa É, acompanhar. porque Batalha espiritual. exato. E elas ganharam de 2-1 de 2-1, virada. exato, de virada. E aí, quando foi ontem, elas jogaram novamente contra Estados Unidos em Fortaleza e perderam de 0-1. O que vocês acharam? E foi um jogo bem É um jogo feio. conflituoso. Pela A arbitragem Arbitragem. tá péssima. O que vocês Cara, acharam? só Volta da Marta. E aí? volta da rainha. Da diva, da Marta. rainha, da Mora. Vamos começar falando que as jogadoras no final do jogo quase queriam dar na cara da árbitra, né? Exato, foi uma confusão. Vamos começar E era cartão vermelho pra cá, cartão vermelho pra pra lá, lá. amarelo pra cá. Meu Deus. Assim, vamos num questionamento base, não só pra arbitragem feminina, mas pra arbitragem masculina. Tá horrível dos O dois que tá lados. acontecendo com a Os dois arbitragem? lados tá muito Tá ruim. ruim. gente. Tá A gente muito falou ruim. no bloco também que a gente tá Que eu não preocupado, estava, né? sniff. A gente tá preocupado com a Com a arbitragem. arbitragem. A gente não quer tacar hate, mas a gente não pode também aceitar erros grotescos, né? Que Exato. prejudiquem as O seleções bom também. futebol. do jogo. O bom futebol, vamos falar assim. Porque assim, a gente vê erro grotesco não só em jogos de seleção. A gente vê em campeonatos nacionais e internacionais, muitas vezes. E são erros que você fala assim, puta, se eu tivesse ali, eu não faria isso. Se a gente tivesse a autonomia para tal trabalho. Cara, o que tá acontecendo com a arbitragem? Ok, a gente Tá muito esquenta a ruim. cabeça? Esquenta a cabeça. Mas tem coisa que, tipo assim, dá pra dar uma relevadinha, dá pra, tipo, opa, deixa eu fechar o olho aqui, fingir que eu não vi isso, não vi aquilo. O que a arbitragem fez ontem, desculpa, Eu vejo Inaceitável. muita reclamação, assim, na internet quando tem, né, Mas é esses coisa erros de nada. arbitragem. Também quando tem essas mudanças de regras, né, Sim. que eles criam, a gente vê muitas reclamações em comentários, né, por exemplo, acabou o futebol raiz, as pessoas sentem muita saudade do futebol raiz, aquele futebol menos regrado, né, e acredito que é um conjunto, né, de tudo.
ali entre essas novas regras de arbitragem. A arbitragem, a gente vê muitas vezes também os próprios jogadores reclamando, como o Hugo reclamou e foi penalizado por conta dele reclamar da arbitragem. Acaba meio que os outros acabam ficando com medo, né? Os outros atletas acabam ficando com medo de reclamar da arbitragem. Sim, a arbitragem está causando bastante problemas. A gente vê em vários jogos do Corinthians, Palmeiras, do Santos, Exato, principalmente, exato. infelizmente. Infelizmente. Mas são erros grotescos que estão acontecendo bastante com a arbitragem brasileira. Eu espero que os árbitros brasileiros que vão compor também a equipe da Copa do Mundo Não façam nós passar não faz a muita gente ser vergonha. odiado pelos outros Por países, favor. O Brasil tá ganhando fã, né? A gente Fã tá mundial. ganhando fãs aqui, galera. Eu espero que dê tudo certo e não tenham problemas, né? Sobre a questão dos árbitros. As regras do futebol precisam mudar. Tem muita coisa que antes funcionava, hoje em dia não funciona mais. O VAR veio aí para ajudar também. Erros grotescos também que acontecem. Às vezes não é só a torcida vê. Quantos lances, quantos gols, alguma coisa a torcida fala, não valeu. Aí os árbitros não tem como anular, né? Com o VAR, hoje em dia já dá. Sim, e outra, uma coisa que acontece muito também é a demora para esse VAR. Porque muitas vezes a gente Exato. fica 5, 10 minutos esperando o árbitro decidir o que vai acontecer. Isso peca a gente no nosso tempo de jogo também. Tá Sim. ok. Imagina uma final, um clássico, você tá com o seu Corinthians time... e Santos. Então, seu Corinthians time, e Palmeiras, seu meu time tá Deus. perdendo ou precisa virar o jogo e o VAR tá demorando lá. Essas questões precisam ser levantadas e isso causa problema. Causa problema, porque vamos pensar numa final de campeonato. Um clássico, Santos e Corinthians. A gente se usando de exemplo, amiga. Um clássico, Santos e Corinthians. 1-0 para eles. A gente faz um gol. Vamos supor que a gente faça um gol, né? Vamos supor Tá aí. difícil, mas... Tá difícil, mas vamos Eles estão supor. na esperança ainda. Estamos na o time esperança, deles. mas vamos supor que a gente faça um gol. Demore 5 a 10 minutos pra ver se a gente empata o jogo pra ir para uns pênaltis ou pra uma prorrogação ali. Sim. Pô, isso estraga a gente, deixa a gente mais aflito, mais Nervoso, dá nervoso. E fora que quando, às vezes, o árbitro não quer nem chamar o VAR. É. Tá na Exato. cara ali o erro. Tá na E eles cara dele o erro e ele eles não não admite o erro. acionam, exato, e não acionam o VAR. E aí depois começa aquele burburinho na internet, né? Ah, que é ajudou onde meu time, só ajuda... Se só não tiver VAR, não ganha. não. Como o Flamengo foi conhecido, Varmengo, gente. Vamos aí. não vamos nem entrar em assunto. trazer- Não vamos nem entrar nessa de polêmica. Flamengo e VAR, e CBF. Senão a vamos gente, entrar, senão a porque- gente se lasca aqui. Senão o Globo público junto, vai apontar erros e vai apontar favorecimento do VAR nos nossos times também, né? É bom a gente subir. Olha, o meu, ele nunca é favorito. Favoreceu, não. sim, mocinho. Como? Meu Deus. Vamos do entrar céu. nessa polêmica. Não vamos entrar nessa polêmica aqui, gente. Falando em seleções, né? Também tivemos o vôlei, né? O Sim. vôlei feminino também, que jogou Quadra ou praia? quadra. A pessoa tá tão perdida. Tanto esporte, gente. Eles ganharam, né? Jogaram contra a Itália. Foi um jogo bem bonito. Bem lindão. Foi bem emocionante, assim. Foi 3-2. Vamos fingir que eu não tenho crush por um jogador de vôlei, vamos! Então, eles fecharam a semana com 4 jogos, ganhando, né? Invictus. Exato. E jogaram contra a Itália. Foi, assim, a Itália, se eu não me engano, ela é a campeã, né? A última campeã. Gente, só em Ganharam de 3-2 da Itália. Foi bem bonito o Foi jogo, bem foi bem bonito. emocionante, assim, foi bem, sabe? Foi Foi na luta, Foi na luta. brasileiro, sabe? Brasileiro Foi. lá na luta, no Não desiste último nunca. minuto. Não brasileiro não desiste, Naquela toque pra isso. esperança. Sim. Foi bem bonito. Acho legal a gente falar também, a gente tá nessa pegada mais Copa do Mundo, mas a gente tem que lembrar também quando tem vários jogos, né, não só da seleção brasileira de time, de outros esportes, mas também jogos também, e que tem um destaque também nessa semana. A gente precisa pegar também e dar destaque para vários esportes também nesse Exato. programa. Exatamente. E é o que a gente tá procurando fazer, né? Sim. Eu também vi esses dias, essa semana,
Vôlei de praia feminino, as brasileiras arrebentaram, hein? Sim. As Ai, meninas estão com tudo no tão com esporte. tudo. Eu Então, gosto com bastante quando Oi, tem ai. Olimpíadas. Eu Eu gosto muito. Eu amo. assisto, eu fico assistindo lá de madrugada, dependendo do país ali, e fico ali. É muito legal. É muito legal. É. O legal é Jogos que de inverno também eu gosto jogos de bastante. inverno também. Não, o louco é que, tipo assim, a gente fica torcendo a naquela gente fica expectativa, né? É. De ganhar. A gente torce até pra rival. Tem tipo esporte que eu nem entendo, mas eu fico tão feliz que o Brasil tá saindo bem. Que eu Não, fico vamos lá. fã. É só a gente falar do skate, Não, Olimpíadas. sim. A fadinha, a gente lá louco Muito pela feliz, fadinha, né? a gente louco. A gente entende alguma coisa? Não. Bosta nenhuma. Mas A gente Não, mas a gente tem fica sucesso, feliz, né? é. A gente fica Inclusive, feliz. quando eu fui pra Portugal, né? Eu Ai, queria. falou, Então- falou que viaja, É né? internacional, né? Falou internacional A agora. gente foi pra Portugal e na viagem a gente queria muito ir em Nazaré, porque a gente queria ver As ondas de E não é Nazaré. nem isso, a gente queria ver porque lá tem a. Não, aí a gente foi lá em Nazaré, né? Só que a gente foi, não pegamos a onda, né? As ondas, porque. Ela é muito perigoso também, as Lá é ondas, perigo- né? é, lá é perigoso. Lá perigoso. é bem perigoso, não pode entrar assim no mar, assim. É, o sonho do Só que a meu gente pai pegou- é surfar lá, o bicho não consegue surfar numa praia grande que é ir pra Nazaré, né? Não, mas lá Enfim, a sonho, gente né? foi no verão. Sim. Então as ondas não estavam É. altas, elas são altas no inverno. Então a gente não conseguiu pegar. Mas lá tem um museu. Sim, o Museu do Surf. Isso. Nossa, gente, quando eu vi lá, tava a prancha Tradução, do... ela se apaixonou. Ah, Do eu fiquei tão Scooby, feliz do do- Scooby. ah. Nossa, eu fiquei muito feliz. Acho que tem do... São 2 ou 3. Eu não me recordo agora, mas eu lembro da Scooby porque eu tirei uma foto na frente, O né, Ítalo, ali acho do que lado. ele doou uma... Eu acho que tem também do Ele Ítalo. doou uma também. Se não me engano, são 3. É o Scooby mais 2. Nossa, mas eu fiquei tão feliz, muito legal. É muito Assim, legal. de você ver que o Brasil tá, né, fora daqui. Sim. Fora- alcançando não, o E legal- Nazaré atrai bastante brasileiro. Acho que até o Mark Zuckerberg, ele surfa bastante lá também, junto com o Lucas Chumbo. Que o Sim. Chumbo tem do casa. Chumbo tem também. Então, ele tem casa lá também. Tem do Chumbo também, tem a prancha, aí tem a foto deles, assim, né, o país. Ai, muito bonitinho. É Não, legal. o legal é que, tipo assim, a gente falando, independente do esporte que a gente cite, independente, o Brasil é conhecido internacionalmente por qualquer que seja o ídolo no esporte. Se a gente for falar de skate, o primeiro nome que vem, Raíssa Leal. Isso. Se a gente for falar no surf, vem o Scooby, vem o Gabriel Chumbo, Medina. vem Gabriel Medina, vem essa galera. Se a gente for falar do futebol, Neymar, Marta, Pelé. Pelé. A gente tem referências onde faz Os outro- Hipólitos também. os Hipólitos, A Daiane. a Daiane. Se a Muitas gente, em pessoas. qualquer esporte que a gente vá falar, sempre vai ter um brazuca referência Sim, um brasileiro. internacionalmente. Eu posso falar infelizmente, da morte do Oscar Schmidt, né? Ai, não Nosso- vamos citar isso não, que eu quero... Foi um atleta que, cara, as homenagens do Foi- Oscar foi tão foi- bonita, né? foi. O Shaquille O'Neal foi um que sempre falou em entrevista que se ele tivesse a oportunidade, ele queria ter jogado com o Oscar Schmidt, né? Ele rasgou elogios, fez uma homenagem muito bonita no Instagram dele pro Oscar Schmidt, né? Foi um atleta que todo mundo amava ele, era bastante respeitado. O próprio Kobe, que morreu, uma das entrevistas que ele falou que ele mais ficou emocionado foi com o Oscar Schmidt, né? Que ele deu, porque era um atleta que ele admirava bastante. Sim. Então, o Brasil tem sempre o seu atleta em destaque que sempre vai. Assim como o Pelé também. Eu não sei Sim. se vocês viram o Donald Trump falando sobre o Pelé, né? Falando que ele conheceu o Pelé, que viu o Sim. Pelé jogando e que é um O atleta... Pelé sempre trazia, né? Sempre. Outra morte que, assim, a gente pode falar, tudo bem que faz mais tempo do que a do Oscar, do que de qualquer um. A gente lembra da rivalidade entre Senna e Prost. Sim. A gente sempre vai lembrar dessa rivalidade. Não podemos esquecer do maior também, hein? Ayrton Senna. Sim. Gente, vamos o que concordar um foi negócio. ele no- O que foi ele no automobilismo? Exato. O que foi ele? Quando a gente fala da rivalidade de Senna e Prost, quando o Senna morreu, quem carregou o caixão do Senna? O Prost.
Sim. Amigos, corrida à parte. O Senna tinha uma base de fãs, é porque... Ele parou o país. Então, a gente viu Parou. aquela série da Se Netflix bobear, que ele é a parou o mundo. Cinebiografia, a gente vê como ele tem apoio internacional, o tanto de Muito. gente que era fã do Senna, a gente às vezes, os brasileiros mais novos, a nova geração ela costuma não ser tão apegada assim a nossos heróis, né, da infância, né? Sim. Eu acho bom a gente Quando sempre Tem o dar... Neymar agora, Tem né? o que eles- Neymar, mas assim, quando a gente fala de Senna, de Pelé, de Daiane dos Santos, quem Sim. nunca? Quando a gente fala, Oscar Schmidt, essa galera toda, a galera da nova geração, eu me incluo nessa nova geração um pouquinho, que eu sou um pouquinho mais nova que a bancada aqui. Quando a gente fala dessa galera, o pessoal olha assim pra nossa cara, tipo, quem são eles? Quem são Eu acho eles? legal O que também eles a gente fizeram? tá com uma nova geração também de atletas femininas também ganhando destaque, né? A gente vê a Fadinha, como A você falou mesmo, Fadinha. ela tem bastante fã, não só mulheres, né, mas homens também, Sim, mas torcendo por ela, né? Não estou falando naquela questão de... não naquela Não questão. nessa questão que você tá Não pensando, é na naquela questão de questão. torcer pelo esporte mesmo. Porque, lembrando, é importante torcer pelo esporte, né? Corta mais pra elas, né? Ó, o Moisés perdeu até a fala agora. Entendeu? Mas assim, quando a gente fala, uma fala da diva Ana Paula no BBB, reflete muito isso. Quando a gente fala que os nossos heróis morreram, e a galera fica assim, cara, morreram do quê? Como morreram? Não sei o quê. Falta um pouco do interesse da nova geração De saber, de querer saber. se Pô, aprofundar. se aprofundar. Poxa, eu sou, claro, sou uma aspirante a jornalista, assim como tirando Moisés, que já é profissa, né, gente? Vamos lá. Eu acabo querendo estudar mais, aprender os ídolos, entender a cabeça deles. Quando eu fui fazer uma homenagem pro Senna, no 1º de maio, ai, meu coração, eu estudei sobre ele e, cara, pra mim, eu contei a minha história da minha corrida favorita dele. GP do Brasil de 90 e pouco, 91, que ele perdeu ficou com a primeira e a sexta marcha no carro, e ali não era o piloto. Quer dizer, não era o carro, era o piloto que ganhava na época. Era o piloto. Hoje em dia, até na Fórmula 1, falta isso. Não é? Hoje em dia é mais carro do que piloto. Falta um pouco disso. Tanto é que o Senna é conhecido mundialmente, eu amo isso. Ele representa muito, né, até hoje. Até o hoje. país. E não só pelo profissional, mas as pessoas que conviviam com ele em documentários dizem que ele era uma pessoa maravilhosa. O próprio Como ser Galvão. humano, né? Como O ser próprio humano. Galvão. E outra, pegando essa deixa para falar do Antonelli, que eu não posso deixar de elogiar o Antonelli hoje, porque minha amiga vai ver a gravação e eu tenho que fazer esse elogio, senão ela me mata. O Senna era conhecido como em Mônaco? O rei de Mônaco. O Antonelli, na corrida do GP de Mônaco, mostrou que deu uma aprendida com o tio Senna, mostrou que ali, tipo assim, deixa comigo, deixa eu tentar levar um pouco do que o Senna foi em Mônaco para cá, e o Antonelli fez uma corrida, assim, pra lá de espetacular. Claro, teve red flag, teve os carros, teve safety car, teve o cacete, tinha 4 nessa corrida. Mas o Antonelli mostrou que sabia o que estava fazendo, deixou muito veterano na Fórmula 1 no chinelo. Bom, galera, vamos terminando mais um episódio do Pode Crer Esportes. Que tristeza. Estaremos na Praia Grande no sábado, cobrindo o jogo, Pode né? Esportes. E acompanhe a gente, teremos novidades. É isso. É isso.